Olá, quero me apresentar para que vocês possam ter conhecimento de quem vai vos falar. Bom, meu nome é Sandro Perucchi Campanharo, sou advogado militante há muitos anos, sou professor universitário das disciplinas de processo civil, de ética jurídica. Também já ocupei cargos na OAB, estou ocupando atualmente, inclusive, já fui juiz do Tribunal de Ética dessa casa, já fui conselheiro da OAB, hoje sou secretário-geral adjunto da subseção de Vila Velha, e essa experiência da advocacia institucional, da ordem ligada à ética, é que me motivou a apresentar o tema que hoje vou abordar com vocês. Antes de mais nada, quero agradecer o convite feito pela ESA para falar de ética para a OAB TV Espírito Santo, canal importante, aberto aos advogados, a levar conhecimento, instrução, isso é muito importante. Parabenizar a diretoria por essa iniciativa da OAB TV-ES e, dando continuidade, vamos falar então pelo tema que escolhi e assim que fui convidado, pensei nele. Seria a ética da advocacia, a aplicabilidade e a importância na vida profissional. Por que eu escolhi esse tema? O que me motivou? Nesse exercício da advocacia e também do magistério universitário, tenho percebido algumas coisas relacionadas ao exercício da advocacia. Percebo nos balcões do dia a dia, dos fóruns, que o advogado, não só o jovem advogado, aquele com inscrição até 5 anos, mas também um advogado mais experiente, acaba tendo algumas dificuldades. E não são dificuldades que envolvem a cultura jurídica, não. São dificuldades relacionadas ao seu exercício profissional. E mais, percebo que não são coisas assim tão complexas. Às vezes sim, às vezes não. Mas na maioria das vezes são coisas simples. Coisas que você poderia resolver ou poderia estar bem para resolver se tivesse um conhecimento mais apurado do normativo que regula o exercício da advocacia. Ou seja, o Código de Ética, o Estatuto da OAB, o Regulamento Geral, os provimentos, às vezes dificuldades apresentadas, por vezes sou questionado nos corredores do fórum, da faculdade, das subseções, com situações como, por exemplo, mandato judicial, outorga, revogação, renúncia, acesso aos autos, prerrogativas, coisas do dia a dia, do exercício da advocacia. Isso me chamou a atenção que é um número crescente, em que poucos advogados, apesar do bom domínio da cultura jurídica, não dão muita atenção ao regramento ético. Por vezes, ouço comentários que o normativo ético, o código, o estatuto, é como se fossem normas apenas para punir o advogado. Veja, não é só para essa finalidade. Essa é uma consequência, obviamente, para quem descumpre. Bem, mas, para a constatação do que eu estou falando, eu vou trazer aqui para a reflexão, você que está nos ouvindo, algumas indagações que preparei. Indagações essas que, se você fizer um exame de consciência, pode fazer e perceber, pode ter algumas percepções do que eu quero falar aqui hoje. Sinceramente, você acha que a ética é importante para a advocacia? Ela contribui de algum modo, ou apenas seriam regras para punir advogados que não a seguem? Depois que você recebeu a sua carteira da ordem, você já consultou o Código de Ética? Aliás, você já leu o novo Código de Ética? Você já teve a oportunidade de reler o Estatuto da Ordem, o Regulamento Geral, acompanhar os provimentos? A importância disso? Você tem a plena consciência da sua função enquanto advogado?
Conhece toda a estrutura da ordem, suas finalidades, seus compromissos? Já se perguntou por que as regras no exercício da profissão como advogado são diferentes de outros profissionais liberais? Hoje em dia, principalmente, a sociedade não se contenta apenas com um conhecedor das técnicas para o exercício da profissão. Isso não é suficiente. Ou é suficiente? Será que só minha formação jurídica me deixa apto a exercer a advocacia? É um questionamento. Então, aonde está o problema quando no exercício da advocacia, no meu dia a dia, me encontro com situações variadas, com o meu cliente, com meus colegas, com as demais autoridades, com ingressos em processos, assunção de causas, retirada de processo, enfim, todas aquelas situações que envolvem o nosso dia a dia. Será que realmente só a cultura jurídica é o suficiente? Essas perguntas que coloquei à reflexão são perguntas que normalmente eu já as faço no meio acadêmico, nas faculdades de Direito, onde ministro aula, e principalmente quando se envolve a questão da ética. Parece que às vezes o aluno ou o profissional quer se dedicar bastante ao conhecimento jurídico, passar no exame da ordem e esquece que o exame da ordem é o passaporte, sim, para o exercício da advocacia, mas para um bom exercício é necessário que conheça bem, né, as regras éticas. Então, eu vou abordar alguns pontos diante dessas indagações que apontei, para que você reflita. Veja bem, nós, falando um pouco de uma ética geral e uma ética profissional, todo ser humano vem carregado, né, de certos conhecimentos, de certas culturas, normalmente e às vezes transmitidas pelos seus ascendentes, pelo meio onde está, pela educação que lhe foi passada, seja pela família, seja pela escola. E ali ele vai constituindo, né, todo esse corpo, às vezes de princípios, né, princípios às vezes apreendido empiricamente, ele vai somando isso, vai fazendo a sua formação, vai criando uma forma de vida, de exercício, de suas atividades diárias como pessoa, mas ele escolhe a partir daí uma profissão, faz uma faculdade, faz o exame da ordem, presta o seu compromisso, e lá no seu compromisso, aliás, personalíssimo, né, que não aceita representação, você promete cumprir e atuar de forma ética. Mas aonde eu quero chegar? O problema é o seguinte: a exigência da ética, ela não está só para a profissão de advogado. Nós sabemos muito bem disso. Exige para a magistratura, para o Ministério Público, né, para os serventuários, né, do Poder Judiciário, para os demais poderes, os profissionais liberais, os médicos, contadores, dentistas, médicos. Né? Mas, veja bem, qual é o grande problema? O grande problema é que, quando você vai exercer uma certa profissão, ele estabelece essa profissão regras de conduta que você tem que ter e agir daquela forma no exercício da sua profissão. Essas regras vão ser estabelecidas em consenso, né, dessa classe, visando, obviamente, as finalidades da profissão, né, os seus princípios, tudo
que está em torno do exercício dessa profissão. A sua dignidade, a sua representatividade. Né? Então, o que ocorre? Você já vem carregado com seus valores, porém esquece de uma coisa. Quando você entra para uma instituição como a da ordem, você precisa conhecer e se adequar às regras éticas, os valores por ela determinados. Tudo bem até aí, você vai dizer. Onde está o problema? O problema é que muitas das vezes nós não queremos nos adequar às regras éticas. Nós queremos que a ordem, a instituição se adeque ao nosso modo de viver. Dada a natureza da função exercida pela advocacia, né, como nós bem sabemos, os regramentos éticos não se limitam só apenas ao exercício da profissão, não. Exigem condutas que vão para além do exercício profissional. Condutas como pessoa, fora da advocacia, que também é exigido. E é uma coisa que não é só na advocacia, não. Dentro da ética profissional jurídica, são similares a condutas exigidas tanto para o advogado, como para a magistratura, como para o membro do Ministério Público. Então, essa é a grande questão. O cidadão que resolve adentrar os quadros da ordem, e o faz, é bem verdade, voluntariamente, não é obrigado a prestar o compromisso. Obviamente, se quer exercer a advocacia, presta esse compromisso, assume esse compromisso. Ele vai fazer parte de um corpo, ele não está sozinho. Embora ele faça o exercício da atividade de advocacia só, ou uma sociedade de advogados, como queira, ele faz parte de um organismo, de um órgão maior, em que ele tem que se adequar a essas regras que atingem a todos desse órgão. E que não se limita só dentro do órgão, não se limita apenas ao OAB. Esse exercício de atividade tem relação com outras autoridades, com outros poderes. Não se limita só à relação advogado-cliente ou advogado-ordem. Então, é preciso que esse profissional que entra aos quadros comece a adequar a sua conduta ao regramento ético da ordem, no exercício profissional e naquilo que ele exige também fora do exercício profissional, dada a dignidade da profissão. Então, muitas das vezes, os problemas éticos, tirando pela experiência de tribunal de ética, conselheiro, relator de processos éticos, muitos advogados, às vezes da jovem advocacia, né? Mas também os mais experientes, violam o estatuto, o código de ética, até sem perceber. Por quê? Porque continuam advogando da sua forma, segundo o seu entendimento, segundo os seus valores, e esquece de observar o regramento dos valores e de conduta a qual ele prometeu se submeter, se quer exercer a advocacia. É aí que ocorre o conflito. É aí que ocorre a resistência de muitos em se adequar. E isso não está, às vezes, só na advocacia, não. Tem se percebido, muitas das vezes, em concursos públicos, em cargos públicos, que se estuda, faz o exame, faz o concurso, é aprovado, vai exercer e não consegue se compatibilizar com o exercício. Não consegue se adequar às regras daquela instituição onde ele fez o concurso e está exercendo. E muitas das vezes não passa nem pelo estágio probatório. Às vezes pede exoneração, ou às vezes até demissão. É que você tem constatado. E olha que, pelo que vejo, em tempos atuais, né, não tão atuais, digamos assim, vamos colocar nesses termos, em tempos atuais,
Isso não está só na advocacia, isso também está na magistratura, isso também está no Ministério Público. Por exemplo, sem falar dos demais servidores, cartorários, etc, etc. Pois bem, então, é preciso que você, profissional, tenha essa consciência. Você não é obrigado a exercer a advocacia, mas se vai exercê-la, se tem paixão por ela, se é a profissão que você escolheu, você deve se adequar às regras por ela estabelecidas para que você possa fazer parte e exercê-la uma atividade plena. Por que também plena? Porque, ao contrário do que se imagina, o Código de Ética, o Estatuto, todo o regramento ético, não traz só punições para quem descumpre, não. Muito pelo contrário. Os regramentos éticos são valiosos para um bom exercício da advocacia. Antes de dar continuidade nesse pensamento, eu falo muito dos meus alunos e alguns colegas, quando estão com problemas em relação a autoridades, colegas, para pensar bem o seguinte: você tem ciência da sua função como advogado? Aonde você está inserido? O seu papel? Todo mundo sabe na Constituição que somos indispensáveis, a administração da justiça, fazemos parte, e é mesmo. Às vezes eu costumo dizer, que adiantaria ter o poder judiciário com o juiz sentado lá, sem advogado? Vai funcionar? Não vai funcionar. Também o que adiantaria ter o poder judiciário com o advogado lá sentado, sem juiz? E naquelas funções que o Ministério Público, né, deve exercer, também sem ele. É uma engrenagem. Cada um faz parte desta engrenagem e essa engrenagem só funciona com todos esses elementos participando. Então, essa administração da justiça, ela só ocorre com todos esses elementos fazendo parte dessa engrenagem. É por isso que o nosso ministério privado é elevado a essa função pública que exercemos enquanto advogado. Não estou falando da advocacia pública. Não só a advocacia pública, mas também a advocacia privada. Essa função pública é em razão da indispensabilidade como elemento nessa administração da justiça, cuja engrenagem somos indispensáveis. É preciso ter consciência disso. É preciso que eu saiba que esse papel e essa compreensão faz toda a diferença. Senão vai parecer que eu sou um mero despachante judiciário, um leve trás de papel, aquele que só vai conversar com o juiz. Mas e a sua postura? E a dignidade do exercício da sua profissão? Em que termos são colocados? E diante de uma situação em que se viola a sua prerrogativa, viola direito seu, do seu cliente, como se comportar? Como agir? Hoje, em tempos modernos, todo mundo correndo, apressado, às vezes o calor, a emoção toma conta, e discussões, né, exacerbadas, até vias de fato, agressões ocorrem entre esses membros que fazem parte da administração da justiça. É lamentável, não estou falando só de parte da advocacia, de parte a parte. De parte a parte. Porque cada um esquece o papel que está exercendo. E o seu papel sozinho não funciona. A engrenagem não se desenrola. Então, é por isso, por esses mundos públicos que exercemos, é que a nossa atividade tem alguns regramentos limitadores em comparação a outros profissionais liberais. Né? Exemplo disso é a publicidade. Muitos advogados questionam, mas é um absurdo. Por que o médico pode isso? Por que o contador pode isso? Por que o dentista pode fazer dessa forma? E eu, advogado, não posso? Porque você esquece,
né, da sua função pública, do seu munus público no exercício da sua atividade, naquele elo, na engrenagem, da administração da justiça. Ora, se você tivesse como um advogado público ou como magistrado, você poderia extrapolar isso? Não. Então, por que só porque você é advogado privado, por exemplo, você acha que pode extrapolar? O munus público é o mesmo. O munus público é o mesmo. Não é à toa que, se compararmos os códigos de ética em seus deveres, muitos se assemelham às exigências para advogados, membros do Ministério Público e da magistratura. Estou tentando colocar de forma mais simples possível. Estou fazendo uma fala, nada de erudição, estou fazendo uma fala mais tranquila, mais acessível, principalmente à jovem advocacia, que às vezes o universo se abre e fica um pouco perdido, né, nos seus primeiros passos, né, na sua atividade inicial. É lógico, é normal, é natural que as dúvidas venham surgindo. Mas o que eu quero apresentar é algo que eles esquecem também. Normalmente, a jovem advocacia se dedica muito à leitura do estatuto, do código de ética, muito regulamento geral, para o exame da ordem. Depois simplesmente esquece isso. A poeira toma conta, a teia de aranha, né? Ele não consulta aquilo mais. É como se aquilo não fosse mais necessário. E a todo tempo você tem que revisitar e revisitar esse regramento, porque isso te lapida, isso te torna um profissional melhor. Faça um teste, você vai ver como é importante conhecer e aplicar esses regramentos. Nessa situação, onde se vê muitos problemas, envolve a prerrogativa. Não é à toa que a ordem coloca telefones de plantão, profissionais como nós, advogados, que fazem gratuitamente, às vezes são acionados de madrugada. É gratuito, não recebe nada por isso. Para socorrer você, o colega de profissão, que possa estar tendo uma dificuldade no exercício da sua profissão com prerrogativas. Então, veja, é preciso que você minimamente conheça as suas prerrogativas. Faça exercer. Não é porque você tem prerrogativas, que tem o direito de exercer, que também isso autoriza você a agir com arrogância. Ser incisivo, firme, intransigente, não significa que para isso você tem que ser arrogante, grosseiro. Às vezes sabemos que algumas coisas fogem à normalidade, mas o equilíbrio, ele tem que ser mantido. Existem, os mecanismos próprios para acionar quem quer direito. Não interessa se juiz, se desembargador, se ministro. Temos as nossas esferas, estadual, federal. A ordem precisa ser acionada quando você sozinho não dá conta de uma violação de prerrogativa. Mas, por favor, jamais transigam com a prerrogativa. Não esqueçam que não é um ato isolado que você está fazendo e prejudicando só você. Você está prejudicando a todo um corpo, você é apenas uma célula desse corpo. Uma ordem que lutou muito para alcançar, né, todos essas prerrogativas, esses direitos, para dar independência, autonomia no exercício da profissão. É preciso valorizar, é preciso lutar pela sua permanência, para a sua evolução. Se há colegas ao lado, peça auxílio. E se ainda não der, assune a ordem. Esse é um papel da ordem. Ela pugna por essas prerrogativas. Às vezes a gente costuma dizer até que a prerrogativa
Nem pertence ao advogado, pertence ao cliente, ao constituinte. Sim, são as prerrogativas que dão essa autonomia, essa independência no exercício da profissão. Sem medo de desagradar quem quer que seja. Porque você está ali para defender os interesses do seu constituinte. Mas precisa ser polido, agir com humanidade. Nada melhor do que ter o conhecimento para se travar uma boa batalha nessas circunstâncias. Conhecimento jurídico e conhecimento ético. Não é só o seu também, não. Porque se conhecesse a ética da magistratura, do Ministério Público, você também poderá, nessas situações, né, apresentar a quem quer, aquele que esteja violando, os deveres que ele também prometeu, e que, se não cumpridos, que ele também está sujeito às sanções, como você está no exercício da profissão. Todos estão em pé de igualdade, todos têm que cumprir deveres, têm direitos, que também têm que ser observados de lado a lado. E todos estão sujeitos às sanções para aqueles que não cumprem. Devemos percorrer os caminhos para isso. Devemos acionar a ordem, porque tudo no exercício da profissão, a ordem tem que ser acionada e a ordem vai atuar. Tem que atuar, é função da ordem. Com base nisso, eu separei alguns problemas diários da nossa advocacia. Problemas, como eu disse, que vivencio com colegas, que às vezes me ligam, pedem conselhos, nos corredores do fórum, nos balcões dos fóruns, dos cartórios, em que é onde a gente vivencia isso todo dia. É uma prerrogativa, é um direito, é um atendimento, é uma postura, e por vezes não é só de juiz, de cartorário, e até, pasme, né? Como já tivemos a oportunidade, até de estagiários. Estagiários, na verdade, que são ali, nós bem sabemos, né? Recebem ordens do chefe da secretaria para assim atuar. Então, alguns deles que ainda presencio com frequência. Veja bem, um dos problemas está ligado ao mandato judicial. Procuração, subestabelecimento, renúncia, revogação, outorga de poderes. E aí, não são raros as situações que me deparam com entrada de advogados, saída de advogados, processo, revogação de poderes. Não sabe como agir alguns advogados. Se tem que fazer notificação, se não tem que fazer notificação, se apresenta no processo, se ele ainda responde, até que ponto. Parece simples, né? Estou com a experiência profissional em que assumi no andamento do processo, em que o advogado que subestabelece, desconhecedor dessas regras, o advogado subestabelecido que não autorizou e também desconhecedor, e pasmem mais uma vez, o próprio juiz da causa desconhecedor levou a que o cliente tivesse um prejuízo jurídico enorme. Se não bastasse, chega ao Tribunal de Justiça e esse problema também não é visto. Então vejam que situações simples de subestabelecimento com e sem reserva, se tem que dar ciência, se não tem que dar ciência, coisa que para nós, né, parece tão simples, não é verdade? E é mesmo. Para alguns, podem levar a consequências seríssimas.
seríssimas. E olha, né, que absurdo. Até o magistrado, desconhecendo das regras, deu sequência e levou a essas situações que o cliente está experimentando e que não deu causa, que é o maior absurdo, que não deu causa. Então, é importante, né, tomar as devidas precauções quando vai se entrar no processo em que já tem advogado, como deve proceder antes, conversar com o cliente, dar ciência de como deve ser a atuação, de que é necessário fazer para poder assumir, conversar isso antes com o cliente, se realmente ele não deseja mais continuar. De outro lado, se você também quer renunciar, você não é obrigado a me perguntar isso. Doutor, não está insustentável a relação com o meu cliente. Eu falei, rapaz, você não é obrigado a continuar a advogar. A relação advogado-cliente, cliente-advogado, é uma relação de confiança. Nenhum de vocês dois é obrigado a continuar se isso se tornar insustentável e for bom para vocês. Por isso que existe o mecanismo tanto da parte para revogar, quanto do advogado para renunciar. Pois bem, parece absurdo, mas muitos desconhecem. E aí já entra num outro problema, consequência desse. E os honorários, como ficam? Veja, são vários problemas, que às vezes a partir de um ato ocorrem vários desdobramentos e problemas, em que todos não têm a ver com a cultura jurídica. Muito pelo contrário, tem a ver com desconhecimento das regras éticas que, como eu disse, não são só para punir, são para orientar o profissional a fazer um bom exercício da advocacia, um exercício com ética. Então não se esqueça, a relação de confiança. Acabou a confiança, não há mais nada que justifique a permanência. Outro problema muito comum que a gente vê e também às vezes é consultado, ora, inevitavelmente, são os honorários advocatícios. E é bom, a recomendação já fique, dê uma olhada no novo CPC, é muito importante. Aliás, o novo CPC tem muitas conquistas para a advocacia. Além do regramento ético, consulte o CPC. Você vai ver como é importante e como vai ser importante para a sua atividade a leitura de alguns artigos que dizem respeito, não só a honorários, mas a outras situações do exercício da profissão. Alguns conhecem e às vezes questionam, mas doutor, eu não fiz contrato, agora o cliente não quer pagar, vou ter que deixar isso para lá, eu perdi, confiei nele. Esquece que temos honorários contratuais, temos honorários sucumbenciais e temos até honorários advocatícios por arbitramento, justamente quando não se tem contrato, em que o juiz, através de um procedimento, através de uma ação própria, vai arbitrar. Mais uma vez, problemas que podem ser evitados ou, se ocorrentes, solucionados, se conhecer o regramento inerente ao exercício profissional nosso, as regras éticas da advocacia. E agora, um problema que já temos enfrentado há bastante tempo, né? A bem da verdade. Mas eu digo agora porque essa situação entra no Código de Ética, que é a questão dos honorários advocatícios em valores aviltantes. Nós sabemos que o advogado que começa a fazer o exercício da sua profissão, né, está ávido para ter serviço, para receber honorários,
enfim, exercer a sua atividade. Nesse afã, muitas das vezes, ocorre de forma indesejável o que não gostaríamos. Por quê? Acaba sendo um mercado de oferta como se fôssemos produtos, nós advogados. É aquele que oferece o menor preço. Só falta pedir 3 orçamentos. Às vezes recebo telefonema no meu escritório. Bom dia, boa tarde. Que se trata? Quanto você cobra para fazer um divórcio? Só falta perguntar o valor, a forma de pagamento, se aceita cartão, ticket. Se cobre a oferta do outro. Se oferece mais alguma coisa para poder pegar. E quando também não acontece situações em que consulta um advogado, consulta 2, consulta 3, e aí chega para o jovem advogado, sabendo que ele está iniciando, está precisando, olha, já me ofereceu tanto, quanto você vai cobrar? E ele bota os seus honorários lá embaixo. Estamos falando de valores? Não. Estamos falando, na verdade, de dignidade no exercício da profissão, a remuneração dessa atividade. Ele esquece 5 anos de uma academia. Toda a dedicação ao exame da ordem. Os estudos pós-formado, que não param nunca. A sua dedicação, a leitura, o conhecimento, a dedicação à causa. E o que mais pesa e ele esquece? O tempo do processo. O jovem advogado acha que cobrando pela petição inicial está todo resolvido o problema dele. E esquece que o processo não se acaba com a inicial. Se ele entra com a inicial, alguém vai contestar, ele tem que replicar, ele tem que produzir prova, vem decisões, há recursos, enfim, são várias atividades que às vezes vão perdurar, e nós sabemos bem, durante anos. Ele olha no ponto imediato. No ponto imediato. Ou imediato, como queira. Esquece. Por quê? Bom, se vai atuar numa determinada área, é necessário que você conheça, né, essas fases, o quanto tempo esse processo pode durar. Porque você vai ter que atuar nele. Não vai? E você tem que ser bem remunerado pela sua profissão. Afinal de contas, você estudou, se aperfeiçoou, se dedicou para isso. Tem que ser valorizado. Mas eu vou mais além. Esse advogado, seja ele jovem advogado, e também os experientes, porque isso não acontece só com a jovem advocacia, mas também com os experientes. Né? Esquecem de que estão agindo contra eles mesmos. Por que digo isso? É simples. Vou usar exemplos esdrúxulos aqui. Um profissional diz, para fazer esse procedimento eu vou cobrar 5 mil, o outro diz, eu cobro 4.500, o outro diz assim, eu faço por 500. Aí ele fecha o contrato e fala, nossa, agora já vou começar a ganhar dinheiro com a advocacia. E faz uma vez, 2, 3. Às vezes são causas complexas. O advogado não tem pernas, não aguenta levar até o final. Logo lá na frente já percebe que aquela remuneração não vai ser suficiente. O cliente já não está disposto, está feito os honorários, você vai ter que cumprir. Você já não está satisfeito, não vai fazer um bom serviço, vai acabar abandonando, vai acabar saindo da causa. E aquele cliente vai ter que contratar outro profissional. Você vai chegar num patamar e vai ver que esses 500, ou às vezes 600, comparado a outros valores que seriam minimamente até pela tabela da ordem, não são dignos mais, né? Só que quando você acordar para isso, já vai ser tarde,
muito tarde. Porque aquele mesmo cliente que indica outro que volta com outro problema, em que lá atrás você cobrou 500, se você arriscar 2, 3, 4, 5 ou 10, dependendo da causa, ele vai dizer: o que é isso, doutor? Aqueles seus olhos. Agora eu vou deixar o senhor e vou contratar outro mais barato, como o senhor fazia. Tem um monte aí fazendo por 500, 600, 700. Vítima você nas suas próprias escolhas e atitudes. Não é porque você é um advogado em início de carreira, por exemplo, que você precisa se sujeitar a qualquer tipo de serviço por qualquer preço. Você não precisa ter 10, 20 anos. É lógico que um advogado que tem 10, 20 ou 30 anos de advocacia tem uma experiência amalgamada que, obviamente, isso vai pesar nos honorários. Vai ser considerado na fixação dos honorários. É o seu trato. Isso está no próprio estatuto, no próprio regramento. Está lá a forma de fixar, de balizar esses honorários. Além, obviamente, da nossa tabela com valores mínimos. É verdade. Mas veja que aí você, se não agir de forma profissional, e não se engane, por quê? Porque o cliente conhece, percebe as suas atitudes. Você pode não querer demonstrar, mas pode implicitamente estar ali demonstrando de forma implícita, oculta, subjacente, que você está naquele desespero, doido para pegar a causa por qualquer valor, para pagar, de repente, suas despesas ou não. Né? Então, muito cuidado. Não é porque você é um jovem advogado que você não possa pegar a causa e cobrar o valor que ela merece, que é digno do seu exercício da profissão, da sua atividade, do tempo que você vai se dedicar a ela. Situações dessa ordem, é melhor você dizer não. Se todos agissem assim, aquele cliente que procura o advogado como mercadoria, quanto você oferece, e você oferece quanto, vou ficar com mais barato, e tem que dividir para mim, em prestações a perder de vista. Se todos disserem não, ele só tem duas opções. Se ele não tiver condições, obviamente, a Defensoria Pública, que é para isso, se ele não tiver condições. Agora, se ele tiver condições, ele vai ter que pagar os honorários dignos a um profissional. Seja ele no início de carreira ou um advogado mais experiente. Sim, apesar do grande número de advogados, no país em que nós vivemos, o que não faltam são problemas. O que não faltam são conflitos sociais no nosso dia a dia. E a tendência é só aumentar. Não me parece. É só ver que o Poder Judiciário busca, às vezes, bem como juristas, os estudiosos, doutrinadores, meios alternativos de solução de conflitos. Porque o Poder Judiciário já não dá conta para a resolução de tantos problemas. Pequenos, médios, grandes. Problemas são problemas e têm que ser resolvidos. O outro problema, esse que nos entristece, mormente. Recebimento de valores, retenção de valores, ausência de prestação de contas. Prestação de contas tem que se dar independentemente do cliente te solicitar ou não. É dever. Você recebeu um valor, está aqui, recebi tanto, os gastos foram esses, sobrou, não sobrou, está faltando. Precisa ser complementado. E reter valores e não devolver.
Lembre-se, no Código de Ética, nós temos lá as penalizações, né? Fazendo um parênteses, que o tempo que se pode ficar sem exercer a advocacia, digamos assim, seria de 12 meses, a pena mais alta. Né? Me fala a memória, senhor? De 30 dias a 12 meses. Mas existem situações como essa, em que prestação de contas, tendo valor a devolver, valor retido que não devolve, essa punição, embora seja marcada aí numa decisão 6 meses, 7 meses, cumpridos 7 meses, ela ainda vai perdurar até que esse valor seja devolvido. Dada a gravidade dessa situação. Seja transparente com o seu cliente, como você gostaria que fosse transparente consigo. Se você entregasse uma certa quantia, documentos, a outra pessoa, com certeza você não gostaria de receber o mesmo tratamento. A outra situação que no dia a dia também conversam comigo, outro dia na academia, me perguntaram, professor, esse negócio do WhatsApp, rede social, é uma loucura. Está deixando a gente da advocacia maluco. Falei, o que está acontecendo? Advogado não tem hora, cliente não tem hora. Aciona a gente no WhatsApp, ligações, 6 horas da manhã, de madrugada, sábado, domingo, feriado. Aí, ele falava especificamente até de uma ferramenta que é o WhatsApp. A modernidade está aí, as redes sociais, mas também vem seus desafios. Você não tem como fugir disso hoje. Aliás, o WhatsApp é uma ferramenta muito boa, se bem utilizada. Às vezes o cliente, como antigamente, o comprovante de pagamento, vou mandar um e-mail, você manda um WhatsApp, né, tira foto, ó, paguei sua parcela lá, paguei seus honorários, está aqui o alvará, doutor, recebeu uma intimação. Excelente. Mas aí, voltando ao colega que me perguntava, e incrível, ele e a esposa, todos os dois são advogados, ela estava junto também, e aí falou assim, vou ficar louca com isso. Falei assim, mas veja bem, esse comportamento do seu cliente ou dos seus clientes, você já parou para pensar por que ele ocorre dessa forma? Será que é culpa do cliente ou ela é sua? Ela me olhou assim com os olhos abertos, de forma reflexiva, e falou assim, mas por quê? Porque veja bem, quem é o profissional? Você ou o cliente? Quem conhece o seu mistério? Você ou o seu cliente? Quem estabelece as regras, os horários, a forma, o atendimento, se corresponder? Quem estabelece essa relação? É você, o profissional, ou o seu cliente? Se você tem horários, estabeleça isso para ele. Mas como é que eu faço isso no WhatsApp? E até falei com ele. Faça um experimento. Se ele te mandar um recado no WhatsApp, no final de semana, só vá responder ele, visualizar e responder na segunda-feira, no horário de trabalho seu. Faça isso com todos. Mas doutor, ele vai reclamar, ele vai me ligar. Pois bem, então conscientize ele que você também tem vida fora do exercício profissional. Não é porque se mistura com a sua pessoa que você deixa de ter vida. Você pode ter sua família, filhos, você precisa do lazer, você precisa de estudar, de fazer cursos, de aperfeiçoar, atender a outros clientes, ele não é seu único cliente. Então,
Isso demonstra e vai demonstrar ao seu cliente que você é profissional. Atua com profissionalismo. É você que precisa doutrinar o cliente. E a minha experiência fala, se você fizer, vai dar certo. O que não pode acontecer é você deixar correr, né, com a rédea solta. Com a rédea solta, às vezes é difícil de segurar e conter depois. Situações em que a advocacia exige, às vezes o criminal, aí é uma escolha. Você que vai estabelecer, às vezes você trabalha no criminal, mas não atende de plantão, não faz plantão, não trabalha no sábado e domingo, é a escolha sua. Estabeleça as regras. Ou escreva, retorno na segunda. Ou não escreva. Você que vai dizer, mas doutrine o seu cliente. Dá certo, pode ter certeza. E seu cliente vai entender e vai perceber que você é um profissional. É que você que determina as regras. É que ele tem que sujeitar as regras. É como um empregado chega na empresa. Não é o empregado que estabelece as regras. É a empresa que estabelece como vão ser as regras entre ele e o empregado. Ele que tem que sujeitar as regras. O horário que ele vai ter que chegar, o horário que ele vai ter que sair, a hora que pode, que não pode, como é que ele conversa, como é que ele aciona, os setores da empresa. É a mesma forma. Faça uma experiência, eu sei que isso está enlouquecendo a jovem advocacia. A advocacia como um todo, esse instrumento tomou conta e não para. Ele funciona 24 horas mesmo. Então isso pode ser no WhatsApp, pode ser numa rede social, outra como Facebook, enfim. Aí também, depois, alguns pontos sobre publicidade, que aí podemos tratar em outra oportunidade. São muitos desafios, é verdade. Mas tem como saber lidar com eles, com esses desafios, de forma que fique bom nessa relação advogado-cliente, cliente-advogado. Outro problema é a publicidade. Publicidade sempre foi um problema, né? Embora você tenha nos estatutos, né, o estatuto, Código de Ética, no Regulamento Geral, provimentos, aliás, tem um provimento só sobre publicidade, do Conselho Federal, que orienta como a sua publicidade deve se dar. Como caráter meramente informativo, descrição, sobriedade, não mercantilização, não captação de clientela. Se você pegar esses princípios gerais, você vai ver que você não vai ter problema com publicidade. Se a gente andar aí, eu sei, pegar o carro dirigindo pelas ruas da capital, da Grande Vitória, a gente vai ver cada publicidade que realmente nos chama a atenção. Praticamente outdoors, né, instalados por cima, nas laterais, muros de escritórios, e que violam a ética. E já disse por que a publicidade tem essas limitações. Bom, aqui pelo menos no Brasil é assim, às vezes nos Estados Unidos é mais livre, né? Em outros países também é mais contido, mais conservador. Mas aquilo que eu disse, as regras éticas são produzidas pela instituição daquela que você vai fazer parte. Se você pertence à Ordem dos Advogados do Brasil, ela, desde sua Constituição, vem trazendo os regramentos e entendeu que isso é necessário para o exercício da atividade. Se tem que ser revista, então que se discuta dentro do ambiente normal, tranquilo, sadio, com os órgãos competentes dentro da instituição, para que se promovam modificações. Mas nunca perder de vista, obviamente, a natureza dessa atividade, que embora seja um ministério privado, é levado à condição de função pública, de munus público. E aqui, muitos ficam preocupados, né, em ter um escritório grande, né,
e que você possa ali causar uma boa impressão ao seu cliente, etc. e tal. E se você quer falar de publicidade, você tem que olhar para você mesmo. A maior publicidade é você, o profissional, a sua imagem. Não estou falando só da imagem física, da vestimenta com que você está. Você precisa construir a sua imagem profissional. Imagem profissional se constrói com atitudes, com comportamentos, com conhecimento, com exercício ético da profissão. Essa sim, essa é indelével. Essa ninguém lhe retira. Essa é a maior publicidade que você pode falar. Aí fora, sem ser a OAB, obviamente, né? Exercício de advocacia, você fala muito em marketing pessoal. Né? Até empregado de empresa tem o seu marketing pessoal. E aqui nós vamos falar publicidade da imagem, da sua pessoa, do seu caráter, da sua virtude, da sua seriedade no trato dos seus serviços, do seu trabalho, do seu comportamento, das suas relações com os demais membros, da administração da justiça, dos outros poderes. Pode ter certeza que isso sim é uma excelente publicidade e que está dentro do regramento ético. É nela que você tem que investir. Estrutura física não peticiona. Estrutura física não conversa. Estrutura física não estabelece relação de confiança com o cliente. É você. Você, a sua imagem como profissional, essa sim é que vai falar por você e pelo seu escritório. Pode ter certeza. Absoluta disso. É essa imagem que vai ficar gravada na mente do seu cliente. Porque se fosse assim, aqueles que têm os escritórios mais modestos não teriam causas, e aliás, até boas e excelentes causas. Lógico, você ter um escritório digno de atendimento, com certo conforto, mas não significa, né, que você, em razão disso, vai ter causas menos importantes, boas ou causas ruins. Claro que não. Outro ponto que eu gostaria de abordar é a questão do sigilo profissional. Muito cuidado. Às vezes, conversas, rodas de amigo, etc. e tal, se falando de causas de clientes, identificando. Isso viola o sigilo profissional. Lembre novamente, o cliente procurou por relação de confiança, está confiando em você, a causa dele, tudo o que envolve essa causa, as suas intimidades, as suas confissões, que são protegidas pela prerrogativa, no sigilo profissional. Você não pode quebrar isso sob nenhuma hipótese. Sim, sei que lá na questão do sigilo há exceções em que seu cliente autoriza, e outros até que mesmo ele autorizando, não se recomenda. Outros problemas também com grande quantidade de advogados, aumento de sociedades, trata da relação de empregados, de empresas, ou seja, advogado empregado de empresa, né, seletivo, advogado empregado de sociedade de advogados, né, sócio de escritórios. Tenho visto aí que às vezes, né, e às vezes acontece também de se reunir, colegas que saem da faculdade, amigos, vão montar um escritório, ali não é uma sociedade formada, mas é um grupo de advogados que resolvem se reunir, rachar as despesas do escritório e exercer sua advocacia. E às vezes compram aparelhos, compram tudo em comum. E por algum motivo não dá certo, na hora do desfazimento, aí vem os problemas.
importante, faça o registro, põe no estatuto, regulamente, observe as regras, estabeleça as regras da negociação, para que você não tenha problemas depois com isso. E que, às vezes, por problemas de dissolução de sociedade, se perde uma grande amizade de um colega advogado, né? Que às vezes também não compreende. Então, todos esses problemas que falei, existem outros mais variados, né, no dia a dia se apresentam, eles poderiam ser evitados e resolvidos se todos esses advogados, novos, jovens, advogados, inscritos até 5 anos, advogados experientes ou não, tivessem conhecimento dos regramentos éticos para o exercício da advocacia. Eu costumo dizer que o Código de Ética é uma verdadeira bússola para orientar a sua vida profissional. Simbolicamente, se você ver todo esse regramento ético como algo que pode te auxiliar, pode te ajudar no exercício da profissão, você vai ver que vai exercê-la de forma plena e sem problemas, não só em relação à classe, mas com colegas, com autoridades, enfim, uma boa profissão, um bom profissional. A sociedade hoje, ela clama em todos os segmentos por conduta ética. E às vezes a gente vê como o nome da gente é lançado na mídia. Às vezes quando um advogado pratica um ato, fora do exercício profissional, inclusive, o nome dele é esquecido, né? Você vê no jornal, o advogado fez isso, fez aquilo, praticou isso. O advogado não tem nome. Mas logo vão vir os comentários, está vendo? É advogado, nossa, essa turma, essa raça não é fácil. Algumas profissões parece que já são carimbadas. O advogado, o médico, o juiz. E ela está, quando isso acontece, querendo ou não vai colocar o nome dele. Fulano de tal, brasileiro, advogado, tal. Não. O advogado. Não tem nome, não se sabe nem o nome de quem é. Às vezes aparece lá no finalzinho da nota ou no começo da nota o nome da pessoa. Mas você sabe que aquilo atinge a todos e você se sente incomodado com aquilo. Então, para encerrar a minha fala de hoje, que meu propósito era esse, chamar para reflexão, colocar alguns problemas que a advocacia, alguns desafios que a gente percebe no dia a dia e que estão diretamente ligados à ausência de conhecimento, de estudos, regramentos éticos que podem lhe ajudar no exercício dessa profissão. Quero dizer que a sociedade hoje, cada vez mais, procura profissionais de comportamento ético. Então, tornar-se um verdadeiro profissional, se aí é que eu posso dar aqui, né, uma sugestão, cada vez mais vai exigir numa só pessoa, você, advogado, não só o conhecimento jurídico, mas também uma conduta ética dentro e fora da advocacia. Isso sim seria, por assim dizer, uma receita em que pode conduzir você a tornar-se um verdadeiro e excelente profissional, a ser reconhecido pelos seus colegas, por todas as autoridades com que se tem relação, com todos os servidores e principalmente com a própria sociedade, que é onde estão os clientes que, diante dos seus conflitos, buscam cada vez mais profissionais que possam ser confiáveis, que agem com ética. Essa seria a minha sugestão que dou a vocês.
colhida, obviamente, pela experiência, não só do exercício da advocacia, mas também diante de vários cargos aqui, já exerci dessa instituição, que é a Ordem. No mais, eu quero deixar aqui um convite que vamos colocar, através da diretoria da ESA, outros blocos em que vamos discutir, de forma mais a miúde esses problemas, apontando soluções, comportamentos que você pode tomar. Problemas esses relatados, entre outros. Portanto, aguardem que em breve teremos novidades aqui no na OAB TV ES sobre ética e os desafios, né, da advocacia, os problemas vivenciados no dia a dia e que envolve a ética. Quero agradecer essa oportunidade que me foi dada e, então, me despedir com um obrigado e até a próxima.